Bom, pessoal, então a gente vai iniciar aqui mais uma correção do simulado que tem o intuito de fazer uma revisão para vocês do conteúdo. Gente, deixa eu só colocar esse gato aqui do lado de fora, porque ele fica andando aqui, agora ele sobe em cima do computador, desculpa. Mil desculpas, pessoal, não é só filho pequeno que dá trabalho, não. Gato também. Bom, pessoal, então a gente vai seguir a mesma dinâmica de sempre. Eu vou passar as questões, vou apresentar a questão, aí eu vou mostrar qual é a alternativa correta, e à medida que eu for falando, vou fazendo alguns comentários, e ao final a gente abre para que vocês tirem as dúvidas de vocês, para que digam também, acertei muita coisa, tá? Bem tranquilo. As nossas avaliações vão seguir também a mesma estrutura, só que nessa 2 a gente vai ter uma questão discursiva, que a coordenação tem orientado muito para a gente trabalhar dessa forma, mas é uma questão discursiva relacionada com as questões que a gente está trabalhando também de forma objetiva, tá? Também vai ser bem tranquilo. Eu acho que eu não vou vê-los aqui a hora que eu projetar, mas se alguém, assim, se tiver alguma dificuldade, Vinícius, se parar de compartilhar alguma coisa do tipo, aí você me avise, por favor, tá? Bom, pessoal, vocês estão visualizando? Tá certinho aí, sua capa? Sim, professora, está tudo ok. Então a gente vai iniciar a correção do simulado e aí a gente vai fazendo revisão de alguns pontos também à medida que eu for apresentando, tá? Então, questão 1, considerando o que foi visto durante o semestre, podemos afirmar que algumas dessas questões têm um texto relacionado ao tema de algum artigo tratando de uma prática num órgão público. É só para enriquecer um pouquinho a questão. Considerando o que foi visto durante o semestre, podemos afirmar que então, nós temos 4 assertivas, e aí vocês vão ter que dizer quais que são verdadeiras. Todas as aquisições e movimentações de materiais devem ser registradas de forma transparente e estejam sujeitos à prestação de conta, garantindo a integridade do processo e o uso adequado dos recursos públicos. Assertiva 2. Existem processos de aquisição diferenciados para o setor privado e o público, possuindo, assim, formatos e exigências diferentes. Para o setor privado, o nível de exigências é maior, pois o pagamento não se encaixa nos moldes do setor público. Assertiva 3. Os processos de aquisição, armazenamento e distribuição de materiais devem ser ágeis e eficientes, de modo a atender às demandas do órgão público de forma oportuna. Assertiva 4. Os processos de aquisição e gestão de materiais devem estar em conformidade com a legislação vigente, evitando irregularidades e possíveis sanções legais. Bom, então as alternativas corretas é a 1, a 3 e a 4. Nesse caso, a alternativa a ser marcada é a D, 1, 3 e 4. Vamos entender aí a 2, por que ela está errada. Existem processos de aquisição diferenciados para o setor privado e o público, possuindo, assim, formatos e exigências diferentes. Essa primeira frase até poderia ser correta, porque realmente a gente tem alguns aspectos diferenciados, mas a continuação aí da sentença que faz com que ela fique errada. Para o setor privado, o nível de exigências é maior,
pois o pagamento não se encaixa nos moldes do setor público. Na verdade, de forma alguma, o setor público, ele ainda exige, a gente viu aí na sentença 1, a questão da prestação de contas e que todos os processos precisam acontecer de forma transparente. Então, ela está errada, porque as exigências, às vezes, são até maiores para o setor público. Questão número 2, considerando o que foi visto durante o semestre em relação ao controle interno, podemos afirmar que, lembrando que a gente teve, inclusive, uma live tratando do assunto de controle interno. Assertiva 1, busca garantir a transparência, eficiência e legalidade na utilização dos recursos públicos. Assertiva 2, o objetivo principal é assegurar a conformidade com as leis, regulamentos, políticas e procedimentos estabelecidos, além de promover a eficiência, eficácia e economia na gestão dos recursos públicos. Assertiva 3, é realizado dentro da própria estrutura do órgão ou entidade. Assertiva 4, é realizado por órgãos independentes do órgão ou entidade pública, sendo geralmente exercido por entidades como os tribunais de contas, CGU, auditorias externas e outras instituições de fiscalização e controle. Aí vocês têm que analisar e dizer quais são as verdadeiras. Nesse caso, pessoal, a errada é a assertiva 4, porque os órgãos independentes, eles realizam, na verdade, o controle externo. O controle interno, ele é feito internamente dentro do próprio órgão para que aquela organização ela possa se preparar para que, quando houver o controle externo, toda a legislação ela esteja sendo atendida de forma adequada, conforme as exigências da gestão pública. Questão número 3, considerando o que foi visto durante o semestre sobre o tombamento, podemos afirmar que o tombamento, por outro lado, refere-se a uma medida legal de proteção e preservação de bens culturais, históricos, arquitetônicos, paisagísticos ou naturais de relevância para a memória e identidade de uma sociedade. Assertiva 2, o tombamento pode ser realizado por autoridades competentes como órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultura. Assertiva 3, quando um bem é tombado, ele se torna propriedade do governo, o que possibilita que ele seja vendido para a população carente por um preço mais acessível, garantindo assim a inclusão. Assertiva 4, tem o objetivo de garantir a conservação e a valorização desses bens para gerações presentes e futuras. Então, a assertiva que está incorreta é a 3, quando um bem é tombado, ele pode ser vendido ele tem o objetivo de ser vendido para a população carente. Então, como nós vimos, inclusive, aí nas outras assertivas, o tombamento é justamente o contrário. Ele busca a preservação, normalmente, daquele imóvel, para que aquilo gere memória para aquela cidade. A gente tem, inclusive, várias cidades históricas aqui no Tocantins, onde nós temos inúmeros imóveis que foram tombados, restaurados e que não podem ser vendidos ou modificados. Então, essa também está bem tranquila. Questão número 4, considerando o que foi visto durante o semestre sobre o uso da informática na gestão de recursos materiais e patrimoniais, podemos afirmar que a gente viu também, então, a questão da informática, vocês viram, inclusive, na disciplina de gestão de sistemas de informação. Acredito que essa é uma disciplina que já passou também por essa disciplina comigo.
E nós falamos muito das potencialidades que a informática, que a tecnologia, ela pode trazer, não só para a gestão de materiais e patrimônios, mas também para qualquer área dentro da gestão, inclusive da gestão pública. Assertiva 1, com a informática podemos usar programas especiais para planejar e organizar. Nas organizações, eles usam programas para planejar como usarão seus materiais e bens. Assertiva 2, os computadores ajudam a garantir que a organização tenha o suficiente de cada produto, mas não muito. Assertiva 3, com sistemas gerenciais, as empresas podem criar um mapa digital para saber exatamente onde cada produto está no estoque. Assertiva 4, com o uso de computadores, temos um aumento da burocracia, pois exige-se alimentação do sistema em cada departamento que o produto transitar. Alternativa assertiva 4, então, está errada, porque todas as outras 3, elas relatam um pouco sobre os benefícios e realmente o propósito da utilização da informática em áreas diversas da gestão, e nesse caso aqui, da gestão de recursos materiais e patrimoniais. Então, esse item 2, por exemplo, vão ajudar a garantir que a organização tenha o suficiente de cada produto, mas não muito. O que isso quer dizer? Eu não tenho que simplesmente mandar uma quantidade gigante de estoque, a gente discutiu isso, estoque é custo, ou seja, eu preciso monitorar realmente a quantidade que é a mais indicada para aquele produto e disponibilizar essa quantidade na medida que é necessária. O 4 está errado porque está falando da questão do aumento da burocracia, não é esse o objetivo da utilização de computadores, e essa questão da alimentação em cada sistema, se vocês relembrarem, quando a gente tratou da disciplina de sistemas de informação, que inclusive eu estava gravando hoje algumas aulas de sistema de informação, que é a disciplina do próximo semestre aqui, que eu acredito para a turma 1, e a gente falou justamente isso, que nós temos sistemas integrados onde eu faço um cadastramento, crio um banco de dados central, e a partir dessas informações, eu disponibilizo para várias áreas. Se eu utilizar sistemas de informação, a tecnologia e computadores de uma forma adequada, eu não tenho que alimentar essas informações em cada departamento. Existe um compartilhamento dessas informações em todas as outras áreas, tá? Questão número 5, considerando o que foi visto durante o semestre sobre logística pública, podemos afirmar que a logística pública lida somente com as necessidades logísticas de órgãos governamentais municipais, pois tem alcance local. Assertiva 2, a logística pública não trata apenas de transporte. Assertiva 3, a logística pública envolve o planejamento, implementação e controle da movimentação de bens e serviços para organizações públicas. Assertiva 4, seu perfil e objetivo são moldados por características específicas da administração pública. Acho que esse pública está trocado, mas trocado não, é em excesso aí, mas é só retirar. Pois são bem similares. Pessoal, essa questão, eu não sei, Vinícius, acho que essa aí a gente só editou aí a 2, né? Mas ela não mudou a alternativa. Então, as corretas, pessoal, é a 1 e a 2. Desculpa, a 2 e a 3. Então, a 1, ela está... Aqui o público e privada está correto, gente. Acho que foi só na hora do colar. Então, a logística pública lida somente com as necessidades de órgãos governamentais municipais? Não.
Logística pública, ela trata da logística relacionada a qualquer um dos órgãos. Essa questão da 2, pessoal, logística pública não trata apenas de transporte. A gente viu, inclusive, pela assertiva 3, que ela está bem completa, que logística muitas vezes se relaciona somente com o transporte, porque é um dos objetivos das sub-áreas da logística, mas a logística, ela envolve muito mais, então ela planeja, ela implementa, e ela trata da movimentação de bens, que é uma das partes, mas ela é muito mais abrangente. A 4, então, está errada, porque administração pública e privada, quando a gente trata de logística, nós estamos falando de formatos de logística diferenciadas dependendo do ramo de negócio. Questão 6, considerando o que foi visto durante o semestre sobre a logística integrada pública, podemos afirmar que assertiva 1, a logística integrada no setor público visa a coordenação eficiente de todos os recursos materiais, informações e serviços necessários para apoiar as atividades governamentais e alcançar os objetivos organizacionais. Assertiva 2, a implementação de logística integrada no setor público pode ajudar a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, aumentando a eficácia na entrega de bens e serviços públicos. Assertiva 3, um dos principais benefícios da logística integrada no setor público é a redução dos custos operacionais, uma vez que permite um controle mais rigoroso sobre os processos de aquisição e distribuição dos recursos. Assertiva 4, a implantação da logística integrada no setor público não exige mudanças significativas nos processos organizacionais existentes, já que se concentra apenas na otimização do armazenamento e distribuição de materiais. Bom, pessoal, então a 4, ela está incorreta, porque, na verdade, exige-se mudanças significativas, porque a logística integrada, ela é bastante abrangente, e eu preciso pensar em todos os processos organizacionais que se relacionam para que realmente aquele bem, aquele serviço, seja entregue ao usuário de forma eficiente, tá? Para que nós não tenhamos problemas nem de armazenamento, nem de distribuição de materiais. Questão número 7, considerando o que foi visto durante o semestre sobre gestão da cadeia de suprimentos no setor público, podemos afirmar que, assertiva 1, a gestão da cadeia de suprimentos no setor público visa garantir o fornecimento eficiente e eficaz de bens e serviços necessários para o funcionamento do governo, ao mesmo tempo em que busca promover transparência, equidade e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Assertiva 2, a colaboração entre diferentes órgãos governamentais é fundamental para o sucesso da gestão de cadeia de suprimentos do setor público, pois permite uma melhor alocação e utilização dos recursos. Desculpa, pessoal, estou falando hoje desde as 8 da manhã. Assertiva 3, a transparência na gestão da cadeia de suprimentos no setor público é importante para garantir a accountability e a confiança dos cidadãos nos processos de aquisição e distribuição de bens e serviços públicos. A gestão da cadeia de suprimentos no setor público não precisa se preocupar com a gestão de riscos, pois as atividades de aquisição e distribuição são geralmente estáveis e previsíveis. Então, a 4 está incorreta porque
para quem assim já trabalha em órgão público, com certeza vocês já viram que todas as unidades de gestão do serviço público, elas exigem uma unidade que trata e acompanha da gestão de riscos. É, inclusive, uma exigência do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Então, exige-se esse acompanhamento, que todos os órgãos públicos eles tenham ciência de quais os riscos que fazem parte ali das atividades rotineiras da organização e possam se planejar para que aquele risco, ele não atrapalhe alguma atividade ou algum serviço da gestão pública. Considerando o que foi visto durante o semestre sobre logística 4.0 no setor público, podemos afirmar que a logística 4.0 no setor público tem como um de seus objetivos a melhoria da transparência e da eficiência nos serviços públicos. Assertiva 2, análise de Big Data, que na verdade é o banco de dados, e inteligência artificial, são componentes essenciais da logística 4.0, contribuindo para tomadas de decisões mais informadas e ágeis. Assertiva 3, a logística 4.0 no setor público foca apenas na automação de processos e não considera a integração de sistemas e dados. Assertiva 4, a utilização de tecnologia de internet das coisas, IoT, é uma característica fundamental da logística 4.0, permitindo monitoramento em tempo real de ativos e recursos. Bom, então a alternativa errada é a assertiva 3, porque a logística 4.0 ela não é simplesmente a automação dos processos, ela visa algo muito mais abrangente. Então, o exemplo aí da assertiva 4, a internet das coisas, e da assertiva 2, que trata dos bancos de dados organizados e da inteligência artificial, é muito presente quando a gente busca aí uma logística 4.0. A gente tem vários exemplos agora, uma das áreas que eu estou pesquisando é cidades inteligentes também, então eu tenho pesquisado muito, assim, várias práticas muito interessantes de internet das coisas, de inteligência artificial, que moldam e que possibilitam que várias cidades tenham isso feito de forma muito organizada. Então, a gente tem, por exemplo, a internet das coisas, monitorando o trânsito, existem várias iniciativas muito legais, que se eu fosse falar de todas, assim, a gente ia ficar muito tempo aqui falando, mas relacionadas com algumas cidades que estão realmente, de fato, implementando aspectos de cidade inteligente e que evoluíram muito nessas questões de inteligência artificial, de internet das coisas. Então, aquelas cidades que a gente vê que tentam diminuir a quantidade de carros transitando pelas ruas, que disponibilizam bicicletas por toda a cidade para facilitar, e questões ligadas a governo eletrônico, a internet das coisas, ela aparece muito nesses exemplos de trânsito, então, gestão de trânsito, essas questões de movimentação, a gente tem muito isso, e que está tudo relacionado com a logística 4.0 também, porque eu preciso que isso aconteça de maneira integrada, então não é simplesmente a automação de processos, é um planejamento abrangente, onde eu tenho que planejar a cidade como um todo, eu tenho que planejar as necessidades dos usuários, para realmente pensar em ferramentas que vão, de fato, auxiliar todo esse processo. Pessoal, está tranquilo? Posso continuar na mesma velocidade? Tá? Pode seguir assim? Está todo mundo visualizando bem? Podem falar, alunos. Ativar o áudio, podem
falar aí. Se quer que vá mais lento, mais rápido, está tranquilo. Podem falar, gente, que eu não vejo vocês falarem. Tá tranquilo? No chat dá tudo certo aqui, professora. Bom, se ninguém gritou aí ainda, é porque vou seguir, então, nesse ritmo. Considerando o que foi visto durante o semestre sobre logística 4.0 no setor público, podemos afirmar que os trade offices, pessoal, eu vou reler todos, e aí quando eu mostrar a resposta, aí eu falo um pouco exatamente do que são esses trade offices. Na gestão pública, envolvem apenas a escolha entre custos de transporte e custos de armazenamento. Assertiva 2, um exemplo de trade-off logístico na gestão pública é a escolha entre centralizar ou descentralizar os estoques de suprimentos. Assertiva 3, na gestão pública, a decisão entre eficiência e equidade é um exemplo de trade-off logístico. Assertiva 4, os trade-offs logísticos na gestão pública não envolvem decisões relacionadas à resiliência das cadeias de suprimentos. Bom, pessoal, então, assim, explicando melhor. Esse termo a gente utiliza quando nós temos decisões que são contraditórias. E o gestor, a todo momento, em várias áreas, ele tem essas contradições acontecendo. Por exemplo, numa venda de produtos, vamos pensar um exemplo simples aí na área privada. Numa venda de produtos, eu posso optar por um fornecedor que vende muito mais barato. Só que aí eu vou ter que abrir mão da qualidade. Então, eu tenho que tomar a decisão que seja custo mais baixo e qualidade mais baixa também. É interessante. Então, são momentos que o gestor ele precisa tomar uma decisão e muitas vezes essas decisões elas vão de alguma forma atrapalhar. E quando a gente fala de logística, a gente também tem decisões que são contraditórias. Um exemplo, se eu fizer uma rota, vamos pensar uma rota de transporte público. Se eu decidir por uma rota diferente, que vai ser mais barata, muitas vezes eu estou gastando menos, só que eu estou deixando de passar em locais que precisam desse transporte. Aí o gestor ele vai ter que decidir, não, eu não posso deixar essa população sem ser atendida, eu preciso fazer essa rota. Nesse caso, ele optou por ter um custo maior, porque era interessante para ele que ele não se desviasse dessa rota. Ou seja, então nós temos várias decisões que acontecem assim. Nesses exemplos aí, nessas assertivas, eu estou dizendo que essas decisões contraditórias na área de logística envolvem apenas a escolha entre custo de transporte e custo de armazenamento. Não é só isso que envolve, são várias outras questões que muitas vezes vão deixar o gestor assim, nossa, mas o que eu faço? Eu vou ter que abrir mão de uma situação para pegar outra, porque eu achei mais interessante. Como que ele vai tomar essa decisão, pessoal? Sempre quando a gente fala de gestão, nós temos questões estratégicas. Se eu estou trabalhando lá numa prefeitura que o foco é a questão da inclusão de uma população que muitas vezes é excluída, esse é o foco, então eu vou trabalhar pensando sempre nisso. Se o meu foco vai ser um custo menor, então eu vou ter que focar o custo menor, só que muitas vezes eu deixo outras questões de lado. Por isso que são decisões, e a gente não tem essas decisões desse tipo somente na logística. Vocês vão perceber que várias outras áreas a gente tem decisões que são assim. Só que eu tenho que decidir, o gestor ele não vai conseguir ficar em cima do muro. Então ele vai precisar
decidir, pessoal. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, que ele fica fazendo barulho e deve estar aparecendo para vocês. Se não tiver ficado claro, aí vocês ao final me perguntam, que eu repito também tudo. Questão número 10. Considerando o que foi visto durante o semestre sobre alienação de bens do setor público, podemos afirmar que: assertiva 1, antes da alienação, os bens públicos geralmente passam por um processo de avaliação para determinar seu valor de mercado. Assertiva 2, em muitos casos, a alienação de bens públicos envolve um processo de licitação no qual os interessados apresentam propostas para adquirir os ativos. Assertiva 3, a alienação de bens públicos é geralmente regulamentado por legislação específica que estabelece os procedimentos, critérios e condições para transferência de propriedade de ativos do setor público. Assertiva 4, a alienação de bens do setor público não está sujeita à auditoria ou controle por órgãos de fiscalização. Essa está bem simples, eu acho que todos acertaram. Então, a incorreta é o fato dela não estar sujeita à auditoria, tudo em gestão pública está sujeito à auditoria e tem controle por órgãos de fiscalização. Como nós falamos, nós temos um setor de controle interno, o Senivan falou isso muito bem na nossa live. Então, nós temos controle interno, que faz isso de forma interna, e nós temos o controle interno, que é feito por órgãos externos, dependendo aí do ente público. Então, nós temos o Ministério Público, nós temos a CGU, nós temos Tribunal de Contas, dependendo do tipo de órgão, nós vamos ter esse controle externo à organização. Questão número 11, a administração dos recursos materiais diz respeito à forma como é gerenciada a parte física das organizações, tendo por objetivo assegurar o fornecimento dos bens necessários à manutenção da operacionalização da produção de acordo com Martins, considerando as funções da administração de materiais, relacione adequadamente os itens às suas respectivas características. Então, nós temos características aí relacionadas ao almoxarifado, aquisição, estoque, transporte e distribuição. Eu acho que nesse caso aqui é mais fácil eu mostrar e eu vou explicando. Então, o correto é a D, que é 4, 2, 3, 1. Então, vamos lá. 4 é a primeira, então corresponde, 4 é transporte e distribuição, corresponde ao gerenciamento do trânsito dos materiais entre os fornecedores e a organização, ao transporte interno e entre a organização e os clientes de distribuição. 2, então o próximo é 2, que é a aquisição. Diz respeito à responsabilidade por identificar quem possui as matérias-primas e os componentes necessários no ambiente externo, negociar condições de pagamento, qualidade e quantidade, comprar os materiais necessários e definir contratos de fornecimento. O terceiro, então, é 3, que é estoque. É o acompanhamento do cumprimento das políticas definidas para os diferentes materiais existentes na organização. E a gente viu que nós temos políticas diferenciadas, então eu quero manter uma alta quantidade de estoque, eu tenho o ponto de pedido, que é aquele nível, que quando eu chegar naquele ponto, eu devo fazer um novo pedido. Aí nós temos outras políticas que são de tanto em tanto tempo eu compro um determinado item, independente da quantidade de estoque que existe.
E o último item é o 1, que é o almoxarifado. É o local onde são guardados os materiais para posterior utilização. Esse também está bem simples, acredito que todos acertaram. Questão número 12. A função compras possui o objetivo de: assertiva 1, manter um cadastro de fornecedores que garanta maior agilidade e segurança na pesquisa de preços. Assertiva 2, garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes internos. Assertiva 3, providenciar as compras com qualidade, celeridade e com preço econômico. Então, todos os itens estão certos. Então, o primeiro aí, manter um cadastro de fornecedores. Quem é o responsável por compras tem que manter um cadastro de fornecedores que seja ágil e seguro nessa pesquisa de preços. Garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, por isso tem que existir um monitoramento dessa quantidade de materiais e serviços para que ela seja solicitada no momento certo e que não seja necessário parar as atividades. E o 3, providenciar as compras com qualidade, que é o objetivo da área de compras também no serviço público. Alternativa 13, desculpa, gente, questão número 13. As atividades da administração de materiais podem ser classificadas em nichos específicos de acordo com seus objetivos. Sobre essas atividades, julgue os itens a seguir. A. Onde compras refere-se ao recebimento, armazenamento, distribuição e movimentação de materiais. A gestão de estoques é responsável pela análise dos custos de estoque, previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de estoque, inventário dos estoques e apuração dos indicadores. A gestão dos centros de distribuição refere-se ao tombamento, alienação, guarda, conservação, inventários de bens patrimoniais e cálculo de depreciação. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira falsa. Então, compras não é recebimento, armazenamento. Compras, como a gente viu na questão anterior, está relacionado com manter banco de dados dos fornecedores, fazer a melhor negociação. A segunda está correta, então está falando das funções aí da gestão estoque. E a terceira, os centros de distribuição, não tem nada a ver aí com tombamento, alienação, guarda, conservação. Centros de distribuição estão relacionados aí a essa logística integrada, onde eu tenho que fazer a gestão desses centros de distribuição da melhor maneira. Questão número 14, essa aí é para entregar de graça. A administração tem como principal objetivo atender às necessidades e expectativas dos clientes, conciliando as necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos financeiros e operacionais da empresa. Então, a resposta correta, administração de materiais, que é o que a gente está vendo aqui durante a nossa disciplina. Questão número 15. De acordo com as boas práticas de administração de materiais, são cuidados a serem tomados pelas organizações quanto à guarda, conservação, segurança e preservação do material adquirido, exceto alternativa A. A disposição dos materiais deve ser feita de modo a manter a face de embalagem ou etiqueta voltada para o lado de acesso ao local de armazenagem, contendo a marcação do item, de modo a permitir fácil e rápida leitura. Vinícius, acho que tem alguém com áudio aberto aí.
Alternativa B, os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e abertos somente quando houver necessidade de fornecimento parcelado ou por ocasião de sua utilização. Alternativa C, a disposição dos materiais não deve obstruir o acesso às saídas de emergência, aos equipamentos de prevenção de incêndio ou a circulação de pessoal especializado para o combate de sinistros. Alternativa D, os materiais de grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil acesso e próximo às áreas de expedição. Alternativa E, os materiais estocados há menos tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque. Então, alternativa incorreta, os materiais estocados há menos tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar. Na verdade, são os materiais estocados há mais tempo que devem ser fornecidos em primeiro lugar, para que não corra o risco deles vencerem, não terem a sua data de validade alcançada. Então, essa é a única que não seria uma boa prática dentro de administração de materiais. Todas as outras, a gente até já comentou aqui em algumas questões, que realmente são boas práticas de armazenamento. Alternativa 16, considerando que o almoxarifado tem como uma das funções principais o controle efetivo de todo o estoque, sua operação deve vir ao encontro dos objetivos de custo e de serviços pretendidos pela administração. Dessa forma, periodicamente deve-se efetuar contagens físicas dos seus itens de estoque e produtos em processo para: assertiva 1, verificar discrepâncias em valores monetários entre o estoque físico e o estoque contábil. Assertiva 2, verificar discrepâncias em quantidades entre o registro contábil e as quantidades reais nas prateleiras. Assertiva 3, apuração do valor total do estoque físico para efeito de balanços ou balancetes. Nesse caso, o inventário é realizado próximo ao encerramento do ano fiscal. Assertiva 4, verificar discrepâncias em valores monetários entre o registro contábil e as quantidades reais nas prateleiras. Nesse caso, o inventário é realizado no início do ano fiscal. Somente a 1 e a 2 são corretas. Pessoal, a 3 e a 4, a diferença é a questão do próximo ao encerramento do ano fiscal e na assertiva 4, no início do ano fiscal. Na verdade, toda essa apuração ela é feita ao final do ano fiscal, que é o que a gente tem falado de inventário, por exemplo. Eu não faço inventário no início do ano, nem próximo ao encerramento do ano fiscal. Ele é feito no final do ano fiscal. É uma regra de contabilidade que eu acredito que vocês já viram também, inclusive em outra disciplina. E a 1 e a 2 estão corretas mesmo, porque nessa parte do inventário, a gente tem que verificar discrepâncias mesmo, na quantidade e nos valores monetários do que existe no estoque contábil e do que existe no estoque físico e real. É uma conferência que acontece para quem já fez aí inventário, já passou por esse processo, não só no público quanto no privado também, já identificou esses aspectos. Questão número 17, a alienação, também chamada de alieação e alheamento, é o termo jurídico de caráter genérico pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por doação. Nesse sentido, analise as asserções a seguir no que diz respeito aos requisitos para alienação de bens públicos. Assertiva A,
existência de interesse público devidamente justificado. Assertiva 2, avaliação do bem. Assertiva 3, autorização legislativa em regra. Assertiva 4, licitação na modalidade leilão, exceto nos casos em que a licitação é dispensada. Então, todas estão corretas, todos esses aspectos estão realmente vinculados à questão da alienação, que é quando eu faço uma transferência, uma doação ou uma venda de alguma coisa para uma outra pessoa. Então, ela tem que passar por todos esses requisitos de legislação, algumas vezes de licitação também, ou às vezes a gente tem os casos aí de doação, de troca, que acontece também na gestão pública. E esse aspecto aí também, gente, de existência de interesse público. Tem que haver interesse público para que aconteça esse processo de alienação. Questão 18, que eu vou fazer um comentário também, pessoal. Um comentário também dessa questão. O controle patrimonial é uma ferramenta de grande importância. Através deste procedimento, permite ao gestor público obter informações atualizadas e relatórios fidedignos patrimoniais, garantindo assim para a conferência dos bens fisicamente versus sistematicamente. A gente viu... Desculpa, não terminei a frase. O controle patrimonial permite o planejamento e gerenciamento eficaz do patrimônio público sobre o controle patrimonial. Então, é correto afirmar, a questão anterior também a gente falou um pouco do controle patrimonial daqueles inventários. Conforme a avaliação do seu estado, um bem físico pode sofrer alienação. Alternativa B é denominada conferência presencial, a verificação da existência patrimonial de determinado bem na administração pública. Alternativa C, o processo de tombamento consiste no corte total ou parcial de árvores que possam colocar em risco a integridade do patrimônio público. Alternativa D, a carga patrimonial de um órgão público é a média ponderada dos valores dos bens sob sua responsabilidade. Alternativa E, o tombamento é o processo de saída de um bem permanente do controle patrimonial de um órgão público ou entidade pública. Pessoal, essa questão a gente identificou depois que essas duas alternativas estão corretas. Então, o que a gente fez? A gente cancelou essa questão aí das questões listadas para vocês estudarem, e aí a gente acrescentou mais uma. Assim que terminar aqui, já foi passado, inclusive, ali para o Vinícius, esse arquivo aqui, que vocês têm todas as questões, a gente vai postar lá no ambiente, e aí vocês vão estudar com base nessas questões, tá? Então, como essa questão ela tem duas alternativas corretas, a gente cancelou ela das questões. Eu espero que, no momento que vocês fizeram aí o simulado, vocês tenham identificado que essas questões eram iguais, estavam aí reclamando dela. Questão 19, o estudo do gerenciamento da administração de recursos patrimoniais é visto como uma das ferramentas básicas de controle para o gestor, uma vez que a mesma coordena, controla todos os recursos materiais da organização. Assim, a gestão de materiais é uma área essencial para o bom desempenho organizacional, possibilitando melhorar a eficiência e otimizar os recursos financeiros e minimização dos custos. Desta maneira, os gestores têm percebido que a falta do bom gerenciamento dessa área pode alterar as rotinas administrativas.
Com base nos estudos realizados, analise as asserções a seguir. Asserção ou assertiva 1, bens patrimoniais são instalações utilizadas no cotidiano das organizações, adquiridos esporadicamente, como prédios, equipamentos e veículos. Assertiva 2, o controle patrimonial é uma ferramenta de grande importância. Através desse procedimento, permite ao gestor público obter informações atualizadas e relatórios fidedignos patrimoniais. Assertiva 3, na reincorporação de bem patrimonial, o número patrimonial deve ser distinto do anteriormente utilizado. Assertiva 4, o material permanente é dito ocioso quando, embora em perfeitas condições de uso, não está sendo aproveitado. Então, as corretas são a 1 e 2. A terceira, porque trata do número patrimonial deve ser distinto. Na verdade, não, ele tem que permanecer igual para que a gestão pública tenha esse controle. E o material permanente, quando ele está em perfeitas condições, ele não é considerado ocioso. Então, ele se torna ali não aproveitado quando ele não está mais em condições de uso. Em perfeitas condições, não. Ele continua ali no relatório de bens utilizados, de bens patrimoniais. Questão número 20, segundo Gonçalves, a função compras requer planejamento e acompanhamento, processos de decisão, pesquisa e seleção de fontes supridoras dos diversos materiais, diligenciamento dos fornecedores para assegurar que o produto seja recebido sem atrasos no momento esperado, requer ainda uma coordenação geral entre os diversos órgãos da empresa, almoxarifados, finanças e todos os diversos setores que são revestidos do papel de clientes da compra a ser realizado. Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir quanto aos objetivos da função compras. A gente já fez, acho que, várias questões relacionadas à compra, então essa também está tranquila. Comprar com qualidade, celeridade ao preço econômico. Então, a gente está falando dos objetivos da função compras. Manter um cadastro de fornecedores que garanta maior agilidade e segurança na pesquisa de preços. Assertiva 3, criar ferramentas que permitam o efetivo controle do processo de compras. Assertiva 4, manter um bom relacionamento com fornecedores. Então, essa também está bem simples. Todas as assertivas se referem a objetivos da função compras, que a gente falou. A função compras tem o objetivo de manter um cadastro de fornecedores que vão entregar aquele produto ou serviço que é esperado, controlar a entrega dos produtos, criar ferramentas, então, para que eu tenha um efetivo controle desse processo de compras, e esse manter relacionamento bom com os fornecedores também é essencial, porque tudo que se tratar de fornecedores faz parte da função compras. Pessoal, essa questão aqui, então, vocês não tinham lá no simulado de vocês. Eu peço desculpas, mas a gente só percebeu depois que tinham duas questões corretas. Então, essa daqui que vai ser disponibilizada para vocês estudarem também. O material que vocês vão receber hoje já consta essa questão com a resposta correta, e aí vocês vão estudar por ela também. O chamado ciclo de compras de uma organização, outra questão relacionada a compras, engloba todas as atividades que se estendem desde o recebimento pela área de aquisições, das requisições de compras provenientes dos diversos setores externos da organização, até a aprovação da fatura para pagamento ao fornecedor. Então, aí embaixo tem uma representação de todas essas etapas do ciclo de compras, que aí tem o recebimento das requisições, pesquisa de
de preço, são vários dos aspectos que a gente mencionou, inclusive nas questões que nós tratamos hoje. Considerando as informações apresentadas na figura, que representa o ciclo de compras em uma organização, analise as asserções a seguir. Assertiva 1. O recebimento de material é feito por uma área distinta da área de compras. O recebimento é feito pelos almoxarifados da organização. Assertiva 2. A customização do ciclo de compras à realidade do setor público contempla não só o procedimento licitatório, mas também fases da despesa, empenho, liquidação, pagamento. Assertiva 3, em órgãos públicos, tais etapas são efetuadas com auxílio de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, com destaque aos módulos do Sistema Integrado de Administração e Sistemas Gerais. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, todas estão corretas. Esse último sistema, inclusive, a gente mencionou, se não me engano, em um dos materiais complementares que a gente tratou, ou até nos slides, mas está mencionado que é um sistema integrado, voltado para a área de compras. O recebimento é feito por uma área distinta, então as compras vão fazer o pedido e aí o recebimento é feito pelo almoxarifado da organização. As organizações privadas, apesar de terem similaridades, o ciclo de compras ele tem algumas diferenças, porque no setor público a gente tem um procedimento licitatório e aí a gente tem fases de despesa diferenciadas. Tem todo um acompanhamento de transparência, de auditoria, de controle interno, de controle externo. Deixa eu parar de compartilhar para ouvi-los. E aí, pessoal, tranquilo? Pode falar, Bolívar. Não sei se eu pronunciei certo, mas pode falar, Bolívar. Gente, eu vou chamando, então, nessa sequência. Bolívar, pode ativar o áudio. Eu vou chamando os demais que levantarem. Bolívar, pode ativar seu áudio. Não está aparecendo para a gente. Aí, tá. Agora está certo, não, professora? Agora sim, agora ouvi. Pode falar. Eu tenho questionamento a fazer na questão 19. Tá, vamos lá. Na questão 19, o item que está certo está 1 e a 2, e na assertiva está 1, 2 e 4. Por quê? Tá, deixa eu verificar aqui, só um minutinho, Bolívar. Qual que é, Bolívar, a questão? Questão 19. Tá, só um minutinho que eu já te respondo. A 19ª aí. Eu tô vendo aqui. Tô achando aqui, só não marquei ela ali em cima, porque a alternativa está correta. É a 1, a 2 e a 4 mesmo. É, né? Não, é o que você marcou? Porque eu fui questionar aqui para mim, porque eu estava na dúvida, né? Ah, então tá. É correto. Então, tá, gente, obrigado. Nada, obrigada a você. Gente, não tem nenhuma mãozinha levantada. Tá tranquilo aí para os demais? Ficou claro para todo mundo? Tá tranquilo para estudar para a prova? Pode falar, Maria Micaele. Boa noite. Professora, no itens, na questão 5, deixa eu botar bem aqui. No item 2, quando fala assim, a logística pública
a senhora colocou não trata apenas de transporte, por isso que ela está correta, né? Mas no simulado não fala, não sim, trata. sim. Foi Eu achei que eu tinha mencionado isso. Sim, a gente identificou também que ela estava correta e a gente só acrescentou ali um não trata para que ficasse claro que ela está incorreta, tá? Então, realmente, ela é incorreta, e no simulado não estava, mas aí no material que a gente vai disponibilizar para vocês estudarem, já está corrigido, viu, Micaela? Porque você acertou essa, né? Você tinha colocado. É porque vocês tinham respondido de forma errada, né? Pessoal, desculpa, é que a gente faz assim, como a gente faz muitas questões, aí às vezes quando a gente vai reler, a gente corre para colocar no ambiente para disponibilizar o mais rápido possível para vocês, só que aí depois a gente vai rever e aí identifica esses aspectos, tá? Então, peço desculpa aí para vocês por ter ficado alguma questão assim. Pessoal, mais alguma dúvida ou tá tudo claro? Gente, podem falar aí no áudio, não, tá tudo tranquilo, porque quando vocês ficam calados eu não entendo se tá tudo ok, se ficou claro. Eu acho que essas mãozinhas subindo aí é porque tá tudo bem, né? Tutores, tudo ok? Não tem nenhuma questão, não, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com os tutores de vocês, que aí eles passam para a gente, tá? Mas desejo uma excelente avaliação. Oi, Vinícius, pode falar. Tá, não, professor, é só para falar que não vai tá exatamente hoje na plataforma, porque a gravação ela demora algumas horinhas para ser disponibilizada. Então, ela sendo disponibilizada, eu já mando pro Educa, tá? Assim que tiver tudo ok. Ok. Mas amanhã provavelmente já vai estar lá disponível. Então tá. Maria Micaele, pode falar. Professora, essa matéria não vai ter a disponibilidade da apostila, não? Porque está tendo só como material base o slide e a videoaula. Porque das demais matérias sempre tinha a apostila, e no final da apostila tinha as atividades com gabarito, a gente treinando também. Aqui nessa A2 aqui também foi cobrado mais fórum para a gente interagir. E teve esse simulado também para agregar. Pois é, Micaele, eu não sei nem o que te responder, Vinícius. Micaele, a gente, assim, o setor de material didático ficou de passar essas apostilas para a gente já faz tempo, então a gente está guardando, infelizmente, Maria Micaela, isso assim, não depende da gente, para vocês terem uma ideia, a gente meio que teve que elaborar, juntar, meio que a gente teve que fazer uma apostila, um material sem a apostila, com base assim, em autores que tratam de logística, que são autores conhecidos. Eu, por exemplo, na graduação aqui presencial, eu já dei essa disciplina, então, infelizmente, Micaela, eu não posso te dizer, só se sair essa apostila semana que vem, mas infelizmente eu não consigo te prometer isso até a 2, tá? É que eu percebi desde a 1, eu falei assim, outros professores, outra matéria também não tem a apostila como postado, né? Aí eu até pontuei, falei, uai, professor, não vai postar, não? Ele falou, não, é porque a gente não tem ela disponível ainda. Talvez, quando for inserir os materiais para 2, aí a gente possa. Aí, como está tendo a revisão, eu quis questionar. Então não fomos os únicos que ficamos sem apostila, né? Mas, infelizmente, algo... Direito trabalhista não tem também. Ah, então infelizmente. A Somente disciplina... Ah, tá bom. Pessoal, então, assim, boa avaliação para vocês, a avaliação está tranquila dentro, assim, do que a gente abordou aqui. Nós, como eu falei, nós vamos ter uma questão dissertativa, mas essa questão está muito relacionada com o que a gente falou aqui em várias questões, ou seja, quem estudar as questões, quem consultar o material, não vai ter dificuldade alguma, tá?
como a gente sempre fala nas revisões, pessoal, vocês têm aí um roteiro das questões para estudar, mas consultem a Micaele ali, eu acho que ela tem estudado pelo material completo, porque ela está sentindo falta da apostila, então ela está indo e voltando nos materiais. Espero aí que vocês revisem com base nos materiais já postados e que tenham uma excelente avaliação, tá? Nossa equipe continua aqui disponível, qualquer dificuldade, qualquer discrepância, falem com o tutor presencial, à distância de vocês, que a gente tem um grupo, que a gente faz todo esse acompanhamento e creio que vai dar tudo certo, tá bom? Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, dúvidas, Vinícius, algum aviso para eles? Não, seria mais essa questão mesmo do material, né, que a gente deve estar disponibilizando amanhã, mas fora isso, todo o material está lá disponível, qualquer dúvida estamos à disposição, é só chamar que a gente tenta resolver. Ok. Bom, pessoal, então boa noite para vocês, eu ia falar bom descanso, mas universitário não descansa, então boa continuidade aí de estudo para vocês, tá? Pessoal, boa noite, então, obrigada, tá? E até mais, bom descanso aí para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.